O torcedor vascaíno tá com o coração acelerado. O clima em São Januário é de tensão, expectativa e, ao mesmo tempo, de esperança. E tudo isso tem motivo de sobra. O Vasco da Gama vive talvez o seu momento mais decisivo dos últimos anos fora das quatro linhas. De um lado, o clube se movimenta para proteger suas joias e mirar um futuro mais próspero. Do outro, as sombras do passado continuam assombrando os bastidores com suspeitas, investigações e nomes de peso sendo questionados. Vamos direto ao ponto. Raizan, ou melhor, Ryan, o cria da base que vem encantando os torcedores e os olheiros europeus, está prestes a renovar contrato. E não é só uma renovação qualquer. Estamos falando de um aumento significativo da multa rescisória que pode atingir nada menos que 437 milhões de reais. É isso mesmo que você ouviu. 437 milhões. Com isso, o Vasco tenta se antecipar à cobiça internacional que só cresce em cima da promessa vascaína, cada vez mais badalada lá fora. A ideia da diretoria é clara: proteger o investimento e garantir que, se a venda for inevitável, que ela seja a maior da história do clube. E por que não sonhar com uma das maiores do futebol brasileiro também? Hoje, o contrato do Ryan vai só até o fim do ano que vem. Com a renovação, a ideia é estender até o final de 2028, garantindo tranquilidade para o jogador evoluir com a camisa cruz-maltina e aumentando seu salário à altura do que ele já representa dentro do elenco. E tem mais, a valorização de Ryan não está acontecendo apenas dentro do Brasil. A imprensa europeia já está de olho. Na Itália, o jornal Calcio Mercato, um dos mais respeitados do país, fez questão de traçar um paralelo entre o jovem vascaíno e ninguém menos que Edmundo. Isso mesmo. O animal. Segundo eles, Ryan tem uma explosividade absurda, um domínio técnico raro para sua idade e uma capacidade de drible em espaços curtos que faz qualquer scout levantar da cadeira. Para quem conhece a história do Vasco, ser comparado ao Edmundo não é pouca coisa. Edmundo foi ídolo, campeão e referência dentro e fora de campo, e também teve passagem marcante pela Fiorentina, dividindo o ataque com Batistuta, outro monstro sagrado do futebol. Já na Espanha, a comparação foi ainda mais ousada. O jornal Marca chamou Ryan de a reencarnação de Adriano. Isso mesmo, o imperador. Um atacante que, apesar de ter feito história com a camisa de um rival nacional, é até hoje lembrado com respeito e admiração no futebol europeu. Segundo os espanhóis, Ryan, com idade de sub-19, já apresenta números e desempenhos que o colocam num patamar superior aos jovens de sua geração. O cara é o sub-19 com mais gols marcados nas 5 grandes ligas europeias em 2025. Detalhe, ele nem joga na Europa ainda. A moral está altíssima. Então, não é de se estranhar que o Vasco esteja se movimentando rápido para amarrar o garoto. Eles sabem que estão sentados em cima de ouro puro. O objetivo é blindar Ryan, valorizar o ativo e se preparar para o momento certo de vender. Não existe pressa, mas também não existe ingenuidade. O mercado europeu não dorme. E quando um jovem começa a ser comparado a nomes como Edmundo e Adriano, a atenção se multiplica. Mas nem só de promessas vive o noticiário vascaíno. Enquanto as páginas esportivas internacionais exaltam o talento de Ryan, nos corredores de São Januário o clima é outro, de investigação, cobrança e expectativa por respostas. Depois de 1 ano e meio de apuração, uma comissão interna formada dentro do próprio clube decidiu indiciar nomes importantes ligados à antiga gestão do Vasco. No centro das atenções está o ex-presidente Jorge Salgado, acompanhado de outros ex-dirigentes e membros da comissão que analisou e aprovou a venda da SAF para o grupo 777 Partners. O que começou como desconfiança virou um inquérito formal. E agora, as acusações pesam. A lista de indiciados é extensa e conta com nomes de ex-dirigentes que, em diferentes momentos, estiveram envolvidos no processo de venda da SAF. Eles terão 15 dias para apresentar defesa. As penas previstas pelo Estatuto do Clube variam desde simples advertência até a eliminação completa do quadro social. Isso mesmo. Eliminação. E por que isso está acontecendo agora? Porque, recentemente, surgiram novas informações pesadíssimas sobre o sócio da 777 Partners, Josh Vander.
Nos Estados Unidos, ele foi acusado de fraudes financeiras, manipulação de dados e desvio de fundos. Tudo isso com base em documentos e denúncias que vieram à tona nas últimas semanas. E aí, meu amigo, o alarme disparou dentro do Vasco. A pergunta que fica no ar é: como foi que uma empresa envolvida nesse tipo de acusação conseguiu fechar um contrato bilionário com um dos maiores clubes do Brasil? A comissão que investiga o caso quer respostas para perguntas diretas. Como foi feita a escolha da empresa? Quem assinou o contrato e sob quais condições? Que tipo de comissão foi paga e para quem? E, talvez o mais importante de tudo, para onde foi exatamente o dinheiro investido pela 777? Se tiver algo errado nessa história, e os indícios não são poucos, pode esperar que a casa vai cair. Mas enquanto isso se desenrola nos bastidores, dentro de campo o Vasco tenta reencontrar a sua identidade. E se tem uma figura que está conseguindo resgatar o orgulho e a alma cruzmaltina, esse cara é Pedrinho. O ex-jogador, ídolo e agora presidente do clube, tem mostrado uma postura que inspira até o mais cético dos torcedores. Desde que assumiu o cargo, Pedrinho deixou claro que sua gestão não é por vaidade ou poder. É por amor. Amor ao clube que o revelou, amor à camisa que ele defendeu com garra, e amor ao torcedor que ele conhece tão bem, porque já esteve do outro lado, na arquibancada, no sofrimento, na paixão. Pedrinho é um dos poucos que podem dizer, com propriedade, que já viveram tudo no Vasco. Viveu a glória do título brasileiro, a consagração da Libertadores, o respeito do mundo. Mas também sentiu na pele a dor do rebaixamento, o colapso da gestão, a vergonha institucional. E mesmo assim, decidiu voltar. Poderia ter seguido uma carreira tranquila como comentarista em uma das maiores emissoras do mundo, mas escolheu se jogar na fogueira. Escolheu sujar a mão, bater de frente com o sistema, romper com o comodismo e buscar, com coragem, a reconstrução do clube que ama. E quando o Vasco venceu o Fluminense no Maracanã, as palavras de Pedrinho no vestiário resumiram bem o espírito que ele quer ver no elenco. Falou de brigar lá em cima, de acreditar na Libertadores, de não se contentar com pouco. Falou com alma, com paixão, com verdade. Do jeito que só quem viveu o Vasco de verdade sabe falar. O discurso de Pedrinho antes e depois da partida contra o Fluminense não foi só inflamado, foi transformador. Ele entrou no vestiário e falou olhando nos olhos, sem frescura, sem joguinho político, sem palavras vazias. Disse com todas as letras que o Vasco vai brigar lá em cima, que a meta é Libertadores, e que quem veste essa camisa precisa entender que a grandeza do clube exige isso. Não é só sobre vencer um clássico, é sobre resgatar a mentalidade vencedora que andava adormecida. E mais do que isso, é sobre contagiar o torcedor. Porque quando o time acredita, a torcida acredita junto. E foi exatamente isso que se viu no Maracanã naquela segunda-feira. A presença de Pedrinho ali não é só simbólica. Ele tem peso. Ele tem história. E mais importante do que isso, ele tem coragem. Porque assumir o Vasco neste momento não é para qualquer um. O clube saiu de uma venda polêmica, mergulhado em crises políticas, com desconfiança por todos os lados, e ainda tendo que encarar um calendário pesadíssimo dentro de campo. Mas Pedrinho não está se escondendo. Pelo contrário, ele está na linha de frente, batendo de frente com quem precisa, mostrando que quer um Vasco transparente, competitivo e, acima de tudo, respeitado. Nos bastidores, essa postura tem feito diferença. Desde que assumiu, o presidente começou a reorganizar o clube. Cortou privilégios, chamou responsabilidade para si e começou a dar voz a quem realmente quer o bem da instituição. Dentro do vestiário, os jogadores sentiram. Sentiram que agora tem alguém lá dentro que entende a pressão, que sabe o que é ser cobrado, que conhece o peso da camisa. E quando isso acontece, meu amigo, o ambiente muda. O grupo compra a ideia. E a gente viu isso na prática com a mudança de postura em campo nas últimas rodadas. Só que não é fácil. A pressão é enorme. E a herança deixada pela gestão anterior é pesada. O clube ainda tem feridas abertas, principalmente por conta da venda da SAF. E aí o torcedor vascaíno se vê em um turbilhão de sentimentos. Por um lado, vê esperança no comando atual.
por outro, sente raiva do que foi feito com o clube nos últimos anos. E agora, com os indiciamentos vindo à tona, tudo parece estar vindo à superfície. A sensação é de que a casa pode realmente cair para muita gente. Porque não se trata só de decisões ruins dentro de campo ou contratações questionáveis. Estamos falando de possíveis fraudes, de favorecimentos, de contratos mal explicados e de dinheiro que ninguém sabe exatamente para onde foi. A venda da SAF foi anunciada como a salvação do clube. Mas agora, com o sócio da 777 sendo investigado por crimes financeiros nos Estados Unidos, a confiança nessa parceria está abalada. E o torcedor, mais do que ninguém, quer entender como o Vasco chegou a esse ponto. A comissão de inquérito quer respostas, e rápido. Quer entender quem foram os responsáveis diretos pela escolha da empresa, quais foram os critérios, que tipo de negociação foi feita nos bastidores, principalmente, se houve algum tipo de vantagem pessoal nesse processo. E é por isso que os nomes indiciados vão ter que se explicar. Porque se for comprovado que houve qualquer tipo de irregularidade, o estatuto prevê punições pesadas. E o momento exige seriedade. Enquanto isso, a nova diretoria tenta caminhar com o que tem. A SAF segue ativa, mas com olhares atentos sobre cada movimento. Pedrinho tem falado em buscar mais transparência e tentar renegociar alguns pontos do contrato, mas sabe que não será fácil. A 777 ainda tem poder dentro do clube, mesmo que a confiança esteja desgastada. E por isso é tão importante que a torcida continue acompanhando de perto, cobrando, participando, porque a reconstrução do Vasco passa por cada detalhe. E aí entra o Ryan de novo nessa história. Porque ele é o símbolo de um novo tempo. Um tempo em que o Vasco não vai mais entregar seus talentos por qualquer valor. Um tempo em que a base será valorizada de verdade, onde cada jogador revelado em São Januário será tratado como patrimônio do clube, e não como moeda de troca. O que o clube está fazendo com o Ryan é exatamente o que deveria ter sido feito com tantos outros antes dele: planejamento, proteção e valorização. Não é à toa que os grandes portais europeus estão de olho. O talento de Ryan é real. E não é só porque faz gol. É porque joga com personalidade. É porque sabe o que representa vestir a camisa cruz-maltina. E mesmo tão jovem, já mostra a maturidade para entender que esse momento pode definir sua carreira. Se o Vasco conseguir segurá-lo por mais um tempo, trabalhando bem sua transição para o futebol europeu, tem tudo para fazer uma das vendas mais impactantes da sua história. Mas mais do que isso, tem tudo para mostrar ao mercado que o clube mudou de postura. O mundo está observando. A imprensa italiana já crava que ele tem a mesma explosão e imprevisibilidade do Edmundo, aquele tipo de jogador que quebra linhas, dribla com facilidade e decide partidas em um piscar de olhos. Já os espanhóis enxergam nele traços do imperador Adriano, principalmente pela força física, a presença diária e a potência no chute. É esse tipo de comparação que eleva o valor de um atleta, que gera burburinho nos bastidores dos grandes clubes, e que pode colocar o Vasco em outro patamar no momento da negociação. Mas para isso, o clube precisa manter a cabeça no lugar. Nada de vender com pressa. Nada de aceitar proposta abaixo. O momento agora é de blindagem total. A multa rescisória sendo elevada para 70 milhões de euros mostra que o clube aprendeu com os erros do passado. E não dá mais para ser aquele Vasco que revelava talentos e via outros ficarem com os lucros. O torcedor está cansado de ser coadjuvante. Quer ver o Vasco protagonista. E com o Ryan, essa chance está mais viva do que nunca. Além disso, a gestão de Pedrinho está olhando para o futebol como um todo. Não é só sobre uma estrela da base. É sobre ambiente, sobre projeto, sobre identidade. E a verdade é que, depois de tantos anos de frustrações, essa talvez seja a primeira vez em muito tempo que o torcedor sente que há um plano. Que tem alguém ali dentro com sentimento, mas também com visão. Que entende o que é o Vasco e para onde o Vasco precisa ir. E no meio desse furacão todo, uma coisa é certa: o Vasco da Gama voltou a ter alma. Voltou a ter voz. E mais importante, voltou a ter esperança. O que vai acontecer com a SAF? O que vai sair dessa investigação? Ninguém sabe ainda.
Mas enquanto isso, dentro de campo, fora de campo e na arquibancada, o clima mudou. A torcida voltou a cantar mais alto, os jogadores voltaram a lutar até o fim, com Pedrinho no comando. O sentimento que fica é que o pior pode ter ficado para trás. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, um nome começou a ganhar força nas rodas de conversa e nos corredores de São Januário: Luciano da Rocha Neves, o atacante que brilhou pelo São Paulo, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2020 eleito o melhor da posição na temporada, pode estar de malas prontas para vestir a camisa do Vasco. A informação ainda não foi oficialmente confirmada pelo clube, mas fontes próximas ao departamento de futebol garantem que o burburinho tem fundamento. E quem soltou a primeira pista foi ninguém menos que Pedrinho, ex-jogador do time e figura influente entre a diretoria e o elenco. Ele vem porque tem a cara desse Vasco, afirmou, deixando jornalistas e torcedores com os olhos arregalados. O comentário, aparentemente simples, reacendeu uma antiga esperança da torcida cruzmaltina: ver um atacante de alto nível desembarcando no Rio para reforçar um ataque que, nos últimos anos, careceu de referência. Luciano, com sua capacidade de definir jogos e faro de gol, encaixaria perfeitamente no perfil desejado pelo clube. Sua história recente no São Paulo, marcada por gols decisivos e temporadas consistentes, mostra um jogador que não apenas cumpre a função de finalizador, mas que também sabe atuar em movimentação, criação e presença diária. Atributos que fariam dele uma peça estratégica para qualquer técnico que vise a Série B ou até mesmo uma rápida retomada na Série A. Apesar do entusiasmo do rumor, fontes internas alertam que a negociação não é simples. Contratos longos e salários altos podem ser entraves, mas o fato de Pedrinho se pronunciar publicamente é um indicativo de que existe pelo menos um esforço por parte do Vasco para tentar viabilizar o negócio. A diretoria estaria estudando alternativas, e o próprio jogador teria demonstrado interesse em avaliar a proposta, segundo conversas extraoficiais. Para os torcedores, cada postagem enigmática nas redes sociais ou cada declaração de ex-jogadores se transforma em pista, alimentando o imaginário de uma chegada que poderia mudar o cenário do futebol carioca. Enquanto isso, o São Paulo mantém sua rotina de treinos e jogos, aparentemente alheio à especulação que ronda seu principal atacante. Mas no coração da torcida vascaína, a expectativa cresce a cada notícia, a cada rumor de bastidor. Luciano pode, enfim, ser o reforço que todos esperavam. E se Pedrinho diz que tem a cara desse Vasco, por hora, é suficiente para acender o fogo da esperança e dar combustível para o burburinho que promete dominar os próximos dias na imprensa esportiva do Rio de Janeiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.